Olá turma, eu sou o professor Ítalo e na aula de hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente, tá bom? Hoje a gente não vai estudar nenhum tema específico, hoje a gente vai simplesmente analisar um pequeno texto. Na realidade são dois capítulos de um livro que é bem conhecido, é o livro chamado O Homem que Calculava, do autor Malbataan, tá? E então nessa aula de hoje a gente vai analisar o capítulo 3 e o capítulo 4 desse livro, que eu inclusive tenho como sugestão para vocês, tá? Mesmo quem não gosta de matemática, é um bom livro, tá? Talvez fazendo essa leitura você até passe a gostar, tá bom? Antes da gente analisar os dois capítulos que eu propus, né? Esses dois capítulos eu disponibilizei no material, tá bom? Então vamos tentar entender um pouquinho da história desse livro, né? Da história que é contada nesse livro, e aí a gente parte para tentar entender essas duas situações, tá bom? Esse livro ele conta a história de um homem chamado Béremes, né? Que é o homem que calculava, e aí a história do livro se inicia quando Béremes se encontra com o seu parceiro Bagdali, né? Bagdali ele tem um camelo e ele está indo em direção a Bagdá, e aí de repente ele encontra um homem sentado numa pedra, e esse homem do nada ele começa a gritar números muito altos, como por exemplo 3.427.345, coisas desse tipo. E aí Bagdali ele fica surpreso, por que será que esse rapaz está fazendo isso, né? E aí eles começam a conversar e percebe que esses números que Béremes fala, ele está fazendo contagens de coisas que aparentemente são impossíveis para um ser humano. Como por exemplo, ele consegue contar quantas folhas tem em uma árvore. E aí Bagdali, assim que percebe a habilidade que Béremes tem como calculista, ele o convence a ir com ele até Bagdá, de modo que ele possa ter algum tipo de compensação por essa habilidade que ele tem em calcular. Tá? O livro começa mais ou menos assim, e aí a primeira aventura, né, que eles realizam durante essa ida até Bagdá inicia no capítulo 3, tá bom? E é uma dessas duas aventuras que a gente vai comentar agora. Lembrando que eles estão indo em direção a Bagdá, né? Os dois estão no mesmo camelo. Tá? A única coisa que eles têm por enquanto é um camelo que pertence a Bagdá, tá bom? Então vamos à primeira história, né, que está contada no capítulo 3 do livro. A história é a seguinte: 35 camelos que deveriam ser repartidos por 3 árabes. Bom, o que é que acontece? Béremes e o seu companheiro de viagem, como eu disse, estão indo até Bagdá, e aí eles se deparam com uma grande confusão, né? Na realidade tem 3 irmãos que estão discutindo bastante por causa de uma herança. E aí eles se aproximam para tentar entender o porquê daquela confusão. E aí o irmão mais velho, né, no livro ele não cita o nome, ele fala apenas assim, irmão mais velho, ele explica o porquê da confusão. Tá? O problema é o seguinte: o pai havia falecido e deixado como herança 35 camelos. Então, a herança é de 35 camelos. Só que o pai deixou lá no testamento da seguinte forma: o irmão mais velho tinha direito à metade dos camelos. O irmão do meio, chamado Hamed, tinha direito à terça parte dos camelos. E o irmão mais novo, chamado Harim, tinha direito à nona parte dos camelos. Né? No mundo árabe isso é comum, né? Eles não repartem igualmente. Até hoje talvez seja assim. Eles sempre priorizam aquele que é mais velho. Tá? Então o mais velho direito à metade, o irmão do meio direito à terça parte e o irmão mais novo direito à nona parte. Agora, por que da confusão, né? Se você pegar os 35 camelos e dividir por 2 na metade, vai dar 17 camelos e meio. Só que infelizmente não tem como rachar o camelo no meio. Então esse irmão ele não aceitaria ficar com 17 camelos e os outros irmãos não permitiriam que ele ficasse com 18. Tá? O segundo irmão, se nós dividirmos o 35 pelo 3, né, nós vamos encontrar 11,6 aproximadamente, tá? E aí, pelo mesmo motivo, não dá para pegar e achar
essa parte de um camelo, né? Ou 11 ou 12, 11,6 não dá. E assim também com o irmão mais novo, né? Se você pegar o 35 e dividir por 9, você encontra algo aproximadamente 3,8, né? Quase 4 camelos, mas não 4. E aí tá feito o problema, né? E aí o que foi que Beremis fez? Ele chegou pro irmão mais velho e disse: não se preocupem, eu vou resolver a situação de vocês. E aí, como foi que ele resolveu? Lembre que ele estava com o parceiro, Bagdali, né? E Bagdali tinha um camelo. Aí o que foi que Beremis fez? Pegou o camelo de Bagdali e deu aos irmãos. E aí Bagdali obviamente não gostou, né? Peraí, a única coisa que a gente tem é esse camelo, como é que a gente vai seguir viagem? Mas Beremis disse: não se preocupe que eu vou resolver isso. E de fato Beremis resolveu o problema, né? Eram 35 camelos, e aí Beremis deu o camelo que eles tinham, um camelo apenas, e aí os irmãos passaram a ter 36. E aí tudo se resolveu perfeitamente, né? Porque se você pegar 36 e dividir por 2, dá 18. Esse irmão saiu contente, porque ele tinha direito a 17,5, passou a ter 18, ok. O segundo irmão, 36 dividido por 3, dá 12. Então ele tinha direito a aproximadamente 11,6, ficou com 12 camelos, saiu contente. E finalmente o Harim, né? Se você pegar o 36 camelos e dividir por 9, resulta em 4. Então todo mundo saiu contente, né? O irmão mais velho, que tinha direito a 17,5, ficou com 18. Hamed tinha direito a 11,6, saiu com 12. E o Harim, que tinha direito a 3,8, passou a ter 4 camelos. Então todo mundo ficou feliz. Mas olha o que aconteceu. Se nós somarmos o 18 com o 12 com o 4, 18 mais 12 dá 30, mais 4 dá 34, dá um total de 34 camelos. 34 de um total de 36. Em resumo, Beremis resolveu a situação de todo mundo, recuperou o camelo de Bagdali, afinal de contas restaram 2 camelos. Então ele recuperou o camelo de Bagdali e ainda ficou com o camelo para ele. Tá? Então Beremis resolveu a situação de todo mundo, inclusive a dele, já que ele não tinha um camelo, agora ele passou a ter. Tá bom? Então esse é o capítulo 3 do livro. Bem interessante, né? E aí vem o capítulo 4, né? A aventura seguinte. Assim que Beremis conseguiu ficar com o camelo para ele, né? Então eles seguiram viagens, Beremis e Bagdali. E aí eles encontraram um homem que estava lá jogado, né? Estava com fome, estava maltrapilho. E aí eles descobriram que esse homem era um rico sheik. E aí eles foram tentar ajudar esse sheik, né? E aí o sheik disse: ó, eu tô com muita fome, eu tô morrendo de fome. E aí, o que é que vocês têm pra gente comer? Aí Bagdali respondeu: eu tenho 3 pães. E o meu amigo Beremis tem 5 pães. E aí qual foi a proposta do sheik? Ele disse o seguinte: ó, vamos juntar esses 8 pães, a gente divide, e quando eu conseguir chegar em casa, né, quando o sheik conseguir chegar em casa, vai recompensá-los. De que forma? Com 8 moedas de ouro. Tá? Então o sheik vai recompensá-los com 8 moedas de ouro, até porque eles têm 8 pães. E assim foi feito. Eles repartiram a comida, conseguiram chegar na casa do sheik, e aí o sheik foi compensá-los, né? Aí qual foi a proposta do sheik? Eu vou dar 5 moedas de ouro para Beremis, né? Afinal de contas Beremis tinha 5 pães, e Bagdali vai ficar com 3 moedas. Isso é o que pareceria justo para todo mundo, né? Mas para Beremis não. Beremis disse: ó, não aceito. O correto para Beremis é que ele, Beremis, ficasse com 7 moedas e Bagdali com 1 moeda apenas.
E aí todo mundo se espantou, mas por que você com 7 e por que o Bagdad apenas com uma? Já que você tinha só 5 pães e Bagdad tinha 3 pães. Aí Beremes explicou e realmente mostrou por que ele estava certo, né? Qual foi a explicação de Beremes? Ele disse o seguinte, ó, cada um dos pães que nós comíamos era dividido em 3 partes. 3 partes. Então Beremes ele tinha 5 pães e todos esses pães foram repartidos em 3 partes. Já Bagdad, que tinha 3 pães, todos eles também repartidos em 3 partes. Só que aí, como nós temos 8 pães, né? Cada um dividido em 3 partes, dá um total de 24 partes. Sendo que cada um dos 3 comeu 8 partes. Né? Cada um dos 3 comeu 8 partes. E aí Beremes realmente provou dessa forma por que ele tinha direito a ficar com 7 moedas. Note que Beremes, ele tinha todas essas partes. E dessas 15 partes, ele só comeu 8. Tá? O amigo de Beremes, o Bagdad, ele tinha 9 partes e comeu 8. E aí, quais as partes, né? De onde surgiram as 8 partes que o sheik comeu? Dessas 8 partes que ele comeu, elas estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, das 8 partes que ele comeu, 7 pertenciam a Beremes. Tá? E das 8 partes que ele comeu, apenas uma pertencia a Bagdad. Então, de fato, Beremes provou que a divisão justa era 7 moedas para ele e uma moeda para Bagdad. Tá? No entanto, pode parecer que Beremes é meio mesquinho, mas na realidade não. Ele disse que matematicamente isso seria o justo, mas aos olhos de Deus não seria o justo. Então, qual foi a decisão de Beremes no final? Ele pegou as 8 moedas, ficou com 4 e deu 4 a Bagdad. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Leiam o texto que está completo. E antes da gente terminar, aqui no capítulo 4, o próprio autor, né, o Malbattahan, ele justifica por que a divisão é exata. Só que aqui não. Né? Aqui no capítulo 3 a gente consegue entender como Beremes chegou nos 2 camelos, né? Como é que sobraram 2 camelos, mas ainda fica um porquê, né? Eu pergunto para vocês, qual foi a estratégia de Beremes? Qual foi a esperteza dele, melhor dizendo? Onde será que ele percebeu que havia uma falha nesse problema? Isso o autor não fala. Eu convido vocês a pensar, tá? Caso tenham gostado e caso tenham alguma ideia do porquê que isso aconteceu, vocês deixam aí no comentário, tá bom? Valeu, até a próxima.